Reverências a todos, paz e simplicidade. Explanação agora é muito extensa, mas ela é necessária para uma abordagem um pouco mais detalhada para o entendimento de uma prática espiritual real e que seja prática. Existe um ensinamento muito antigo que ele orienta e esclarece muito sobre a vida no presente. Como conduzir a vida do ser humano e todos os acontecimentos que se dão nela. Todos querem sempre melhorar suas condições de vida, sejam elas amorosas, sejam elas as amizades, sejam essas condições as profissionais, as financeiras. Todos querem melhorar, progredir, desenvolver, crescer naquilo que empreendem. O ser humano faz muito esforço, não é a aplicação da força suave. Quando dentro da cultura taoísta eu falo de esforço, eu estou falando de força suave. Essa força suave, ela é um movimento de wei, ou seja, da ação vazia. Quando se fala de esforço sem a força suave, então se está falando sobre um esforço que possui uma atitude de bloqueio do fluxo da natureza. A vida, tudo que há, funciona e se move através de um equilíbrio natural que no taoísmo nós chamamos de natureza. Porém, quando se aplica uma força que não é equilibrada e harmonizada, acontece um esforço rígido. Esse esforço rígido é ausente de força suave. Isso provoca uma interrupção no fluxo do poder criativo. Quando as pessoas estão buscando um progresso no que quer que seja, é preciso olhar para algo que nós chamamos de o centro. Dentro da cultura taoísta é muito importante essa ideia do centro. No centro, todas as forças se coadunam e emergem dando forma e origem a algo. Todos querem mudar, querem melhorar, porém é necessário olhar para o que se está fazendo. Esse fazer é um movimento que se dá pela mente, pelos sentimentos e pelas atitudes. Essas são as três fontes de poder criativo e de ação do universo. Portanto, quando as pessoas querem fazer mudanças, entretanto, a ação que movem é contrária a essas mudanças, não vai acontecer nenhuma mudança ou transformação. Qual é o centro que a mente, o sentimento, as atitudes e comportamentos está focado? É nesse centro que forma tudo o que se move na vida do ser humano. Mesmo que se queira
tanto, que se sonhe tanto com algo e que se esteja muito dedicado a fazer aquilo acontecer, se o centro da atenção que a pessoa dá é contrária ao que ela quer realizar, dificilmente essa pessoa vai conseguir realizar isso. Por exemplo, as pessoas elas querem ter uma realização profissional na empresa delas ou na empresa que seja de outra pessoa a qual estão trabalhando. Porém, acontece algo. Essas pessoas estão muito focadas e concentradas no descontentamento de como as coisas estão. Não estão com a atenção nas soluções. E essa falta de atenção focada no que elas realmente estão buscando impede que tenham acesso a informações e a meios e a recursos que sejam necessários para esse progresso. O que é preciso para que aquela empresa possa progredir ou o que é necessário para que a pessoa dentro daquela empresa se sinta confortável e que haja progresso também dela dentro daquela empresa, há um desvio desse foco. E toda a energia dos 3 veículos é canalizada para alimentar um centro, que é a visão ruim, negativa e desfavorável que ocorre ali. No centro da vida, que a pessoa coloca tudo que ela move através desses 3 veículos, será então aí a fonte originária de todas as coisas que estão acontecendo para essa pessoa. Nós podemos classificar 3 centros de manifestação e geração. Quando olhamos no mundo linear, existe passado, presente e futuro. O passado é o que já existiu. Porém, também é o que continua existindo no presente. O presente é o que está existindo e o que está acontecendo agora. Tanto aquilo que se produz nesse momento, como também aquilo que já se produziu em um momento anterior. E esse momento anterior independe se isso foi há uma semana, há um mês, há 2 dias, ou se isso foi há 1000 anos atrás, há 2 ou 3.000 anos atrás. Isso não é relevante para essa observação. O fato é que tudo o que foi criado em um momento passado está no presente. Pelo menos parte disso. E há o outro centro, que é o futuro, o momento seguinte. Nesses 3 centros, nós observamos a estrutura da vida que está acontecendo assim. O que uma pessoa está vivendo hoje, como resultado, em relacionamentos, no trabalho, em como ela se sente, tanto psicologicamente como fisicamente, no lugar onde ela vive, com as vizinhanças que ela tem, as amizades, as pessoas com quem ela convive, as conquistas que essa pessoa conseguiu, tudo isso está revelando o centro no qual a pessoa focou suas forças. Por exemplo, o centro do passado foi o ponto principal que a pessoa estava focando suas forças, seus 3 movimentos,
E hoje o que acontece é fruto desse centro do passado. No centro do presente é o que a pessoa está alimentando junto com o passado que já aconteceu. E o centro do futuro é o resultado do centro do presente. No que mais a pessoa emprega suas forças. Isso será o seu futuro. O futuro da pessoa, ele é maleável. Ou seja, se a pessoa consegue transformar aquilo que ela emprega sua maior força hoje, tudo que ela criou antes que se amadureça e emerge, pode mudar para uma outra forma e se manifestar na vida, no futuro, de outra maneira. Entretanto, tudo que a pessoa criou e gerou com seu foco de atenção no centro, no momento passado, não pode ser apagado, não pode ser eliminado, dissipado. Somente pode ser manifestado. Então, quando essas coisas, seja o que for, vierem para o presente, elas têm um começo, um desenvolvimento e um fim. Ou seja, elas são impermanentes. Por isso, o passado se acaba no presente, na medida que ele se desenvolve e não é alimentado. Observando esses três centros, se percebe que os resultados que uma pessoa está colhendo hoje é a responsabilidade integral dela. Quando uma pessoa está convivendo com alguém, por exemplo, ou com mais pessoas, que seja, e de repente essas pessoas lhe tratam mal, ou essas pessoas agem com trapaça com ela, a maneira que ela age em relação a isso concentra as forças para criar condições. E essas condições vão manifestar a experiência dela, elas vão manifestar e criar a realidade concreta e direta a qual essa pessoa continuará inserida, na qual essa pessoa continuará vivendo. Essa pessoa pode, de repente, continuar mantendo essas pessoas que as tratam dessa forma, ou ela pode simplesmente, devido ao modo como age, trazer novas pessoas que a tratem e que ajam da mesma forma que essas. Observando isso, quando alguém está te causando problemas, se isso é uma realidade, na verdade, essa pessoa que está sendo molestada, incomodada, a mudança precisa vir dela. Ela que precisa provocar alguma mudança nela mesma para mudar essa realidade de como as coisas estão acontecendo. Essa solução vai ser alcançada, é claro, na particularidade de cada um, onde cada um se encontra e nas condições que cada um se encontra. Uma mesma atitude não servirá para todos. Uma outra observação é que quando as pessoas estão em um relacionamento amoroso ruim, por exemplo, seja por parte da mulher ou por parte do homem, por parte de um dos parceiros que estão na relação. O que acontece é que aquela pessoa que está na condição mais desfavorável, se o centro da atenção dela sempre for olhar para essas coisas ruins e sempre estar combatendo todas essas coisas, combatendo aquilo que o outro está fazendo com ela, assim ela pensa, ou que está faltando, esse relacionamento ele não vai mudar.
Quando a pessoa parar de focar na deficiência do relacionamento e começar a focar no centro da sua força, aquilo que ela quer no relacionamento, o que vai acontecer é uma força natural que estimulará a mudança nela e no outro. A mudança maior que acontecer nela será a principal fonte que vai mover e construir toda a realidade que essa pessoa passará a viver. Quando essa força maior que foi movida de mudança estiver mais inteira e íntegra, ela provocar no outro a necessidade de que esse outro se adapte ou que esse outro promova modificações em como ele age, e ele não responder, essa outra pessoa não responder, o que acontece é que aquele relacionamento ele vai se acabar. Pois não é possível que ele permaneça se não acontecer a mudança necessária. E isso é uma lei natural. Enquanto as pessoas estão lutando para mudar o outro, ou lutando para que o outro faça aquilo que elas estão precisando ou querendo, ou para que o outro seja daquela forma que elas estão querendo ou precisando, elas seguem uma luta indefinida. O centro da força que elas estão colocando é as deficiências e não as qualidades ou suprimentos das suas necessidades. Quando a pessoa observa o centro da sua vida e vê o que ela está colocando ali, pode entender o que está dando nascimento para que ela possa experimentar. Essa orientação sobre olhar o que está no centro é fundamental para o taoísta. Ela é essencial para a vida. E algo muito importante a ser vislumbrado nessa orientação milenar. Na vida das pessoas, do ser humano, não existe só uma coisa que ele quer investir suas experiências. Para os taoístas, nós temos esses seguintes caminhos de vida que precisam ser vividos de uma maneira equilibrada e satisfatória. E essas experiências desses caminhos de vida, eles são culminadores no progresso espiritual e no progresso rumo ao despertar da consciência das pessoas. Um caminho é a vida profissional. A vida profissional de uma pessoa está relacionada à sua prosperidade financeira. A sua prosperidade financeira está relacionada à sua capacidade de se dar aquilo que ele precisa e de também ser capaz de cooperar para o bem dos outros. Vivendo no mundo material, no mundo físico, quando você vai ajudar alguém, você o auxilia através de recursos físicos. Se uma pessoa não possui recursos físicos, ele não consegue, de certa forma, atender a certas necessidades que as pessoas possam ter. Sejam essas pessoas próximas dele, sejam essas pessoas desconectadas de seu círculo mais próximo ou desconhecidos. A prosperidade também, ou o êxito profissional, dá a essa pessoa condições para ela criar tempo para se dedicar ao cultivo, pois está sempre bem nutrida na sua alimentação, está morando em um ambiente que tem conforto, e isso pode gerar a essa pessoa saúde. Esse ambiente que ela vive provoca bem-estar, isso afeta diretamente a mente dela, o estado mental dessa pessoa.
Esse desenvolvimento profissional favorece que essa pessoa possa viajar e ir atrás do ensinamento onde ele estiver e ter acesso a ele, para que ela possa se munir dos meios e dos recursos e conseguir com isso aplicar a si mesmas e conseguir progredir. Um outro ramo importante, as relações de amizade, os relacionamentos sociais. Os relacionamentos sociais precisam estar equilibrados. Ficar convivendo com pessoas que são muito destrutivas, que sempre estão aplicando suas forças a coisas que são ruins, que têm mau comportamento, que são muito pessimistas e que sempre trazem uma negatividade. Se esse círculo de relacionamento social ele possui essa deficiência, isso vai afetar de forma muito desfavorável essa pessoa e pode atrapalhar o progresso dessa pessoa. Ela vai ser contaminada com um chi turvo e venenoso de pessoas que agem de forma ruim, ou pessoas que sempre estão reclamando, ou sempre estão em conflito, em guerra com alguma coisa, vivendo de uma forma desamorosa e sem generosidade. Essa energia que contamina a pessoa causa envenenamento em seus canais de energia. Isso provoca obstruções e gera ideias e pensamentos negativos. Isso por si só já restringe a experiência interior da pessoa. O outro ramo importante da vida que um taoísta precisa estar cuidando é o ramo do relacionamento amoroso. É natural que as pessoas busquem umas pelas outras para viver a afetividade, para viver a nutrição que um pode dar ao outro. Essa etapa da vida precisa ser bem planejada. Em um relacionamento que a pessoa está mais insatisfeito e mais infeliz do que feliz, esse relacionamento ele não é nutritivo. Ele acaba criando dentro da pessoa sentimentos venenosos, emoções venenosas. Nessa relação, ao invés de ela criar um potencial onde as pessoas se alimentam, se inspiram, cria peso, cria uma relação de muito trabalho, de ofensa e de uma mágoa que vai crescendo dia a dia. Quando os relacionamentos não estão mais favoráveis, quando eles não fluem mais e não é possível encontrar uma solução para isso, é necessário que eles sejam deixados. Aquilo que não tem solução já está solucionado. A pessoa precisa simplesmente aceitar e seguir sua vida rumo a outras experiências. Se o relacionamento ele está sempre sendo cuidado e as pessoas, apesar de suas diferenças, porque sempre haverá diferenças, elas conseguem se alimentar, elas conseguem detectar as necessidades da outra pessoa e se essas forem plausíveis e puderem ser atendidas, um e outro atende essas necessidades, então esse relacionamento ele é inspirador, ele é nutridor. Esse relacionamento ele favorece o aumento do Yin e o aumento do Qi. Essas pessoas, ao estarem juntas, alimentam uma força regeneradora e revolucionária em seus sistemas físico e energético. O relacionamento não é só para ter alguém ali, ele serve também para um processo de transformação e desenvolvimento da consciência e da energia. O outro ramo para o taoísta seguir um progresso na sua vida, rumo à realização interior, é o espiritual. No ramo espiritual, a pessoa precisa encontrar uma tradição, escola íntegra,
cujos seus ensinamentos deram resultados ao longo dos séculos. Ele necessita encontrar ensinamentos que são ferramentas e meios pelos quais essa pessoa vai aplicar a si mesma e conseguir então, gradualmente, paulatinamente, seguir o seu despertar de consciência, a sua transformação. Esse ensinamento precisa ser algo que possa ser demonstrado através de seus registros seculares, menções de várias pessoas que alcançaram resultado aplicando aqueles métodos. Utilizando a observação desses ramos, a pessoa vai ter então na sua vida um círculo completo para que ele seja saudável e tranquilo e siga um fluxo natural de desenvolvimento. É muito bonito, às vezes assim romântico, as pessoas pensarem sobre uma vida espiritual isolada de tudo, afastada de tudo. Uma vida espiritual onde também se vá para uma montanha, se vá para uma caverna, se vá para um vale, construa-se uma cabana. Isso parece algo muito fantástico. Na minha experiência e no convívio também com pessoas eremitas que viveram dessa forma, posso lhes dizer que isso não é um modelo de vida espiritual para a maioria das pessoas na sociedade. Não é retirando da sua vida um trabalho que vai consumir tempo ou um relacionamento que demanda atenção e cuidados. Não é retirando da vida todas essas tarefas, esses envolvimentos que a pessoa vai progredir rapidamente. A aplicação das virtudes ensinadas, as suas linhas de vida, a sua profissão, como você usa a sua riqueza, ao seu relacionamento amoroso, aos seus relacionamentos sociais, a como você conduz a sua prática espiritual. O que você faz, isso vai determinar seu progresso, sua qualidade de vida. Essa realidade de deixar todas as coisas e seguir para algum lugar onde se vai afastar-se de tudo, ela pode ser de fato um caminho eficaz, porém para algumas pessoas. Esse não é um modelo para todas as pessoas, porque a sociedade humana e o mundo ele precisa funcionar. Existem muitas pessoas que estão precisando do serviço de outra. E um eremita, ao estar mais isolado, presta um serviço para a sociedade humana de outra forma. Mas aqui as pessoas precisam de professores para aprender, as pessoas precisam de donos de supermercado para comprarem seu alimento, as pessoas precisam de produtores para gerar alimento que vá para o supermercado onde elas vão adquiri-los. Existem mecânicos que precisam fazer os automóveis funcionar, construtores que precisam construir ou consertar as casas, os edifícios. A vida coletiva ela precisa funcionar. Por isso, esse modelo de se retirar do mundo, ele é para poucos. E o enfoque da cultura espiritual, da busca espiritual de uma pessoa, precisa estar centrado no equilíbrio, na harmonia. Isso é o que produz o resultado da felicidade e da realização. Para aqueles que vão viver como eremitas, isso está fantasticamente bem. Mas quando as pessoas entram para um caminho espiritual e se eles têm esse modelo como sendo o principal, ou como sendo esse modelo o que é o fundamental para progredirem,
Isso é uma ideia errônea. O fundamental para progredirem é a harmonia e equilíbrio. É preciso conseguir aplicar harmonia e equilíbrio onde você está, na vida que você está e no lugar que você está. É preciso entender que cada um tem a sua vida. O modelo de vida de outro, a forma como o outro vive, pode servir de direção inspiradora. Mas cada um precisa construir a sua própria vida. Assim sendo, a vida na cidade com todas essas tarefas e atropelos, ela pode ser potencializada, de forma a pessoa alcançar mais realização, enquanto a condição dela está inserida nesse contexto. Para aqueles que vão se inserir em outro contexto, em uma vida mais reservada, mais retirada, que criaram condições para isso, isso é extraordinário. Para aqueles que não criaram essas condições e precisarão estar aqui na sociedade coletiva, vivendo com um trabalho onde levantam 6 da manhã e chegam em suas casas 7h30 da noite, esses que vão empreender suas práticas espirituais nesse meio e nessas condições, isso também é extraordinário. O caminho, ele está onde você está. O caminho, o cultivo espiritual não estão nas cavernas, nas montanhas, nas florestas, nos vales. Está onde você pode estar. E onde você pode estar? Veja bem, um professor, por exemplo, que está ensinando na escola, aquelas crianças ou aqueles jovens. Se não há esses professores, se eles decidem ser eremitas e não há quem possa educar as pessoas, os jovens e crianças. Como é que essas pessoas podem alcançar uma maturidade e afetar positivamente a sociedade, para construir uma sociedade que vá chegando a um equilíbrio maior? Como essas pessoas podem corrigir, por exemplo, as tecnologias que são destrutivas para o meio ambiente, para o próprio ser humano, chegar a um progresso, a uma tecnologia que é menos destrutiva ou quase não destrói o meio ambiente e o ser humano. Como essas pessoas podem amadurecer e desenvolver novas organizações sociais de maneira que todos possam ser inseridos em bons recursos, onde a vida de todos pode existir sem necessidades, sem sofrimentos ou privações materiais e privações de conhecimento. Se essas pessoas decidem sair do convívio e se isolar. A vida tem uma harmonia e a espiritualidade é esse amor que traz equilíbrio. A espiritualidade não é um caminho de afastamento das pessoas. Não é um caminho de afastamento do ser humano, de cooperar, contribuir para o progresso da sociedade como um todo. Em mundos muito elevados, não há pobreza, há riqueza. As pessoas não são necessitadas materialmente, todos são supridos e seus recursos tecnológicos são benéficos e não destrutivos. A sociedade aqui nesse mundo pode progredir, mas é preciso que haja uma visão menos romanceada do caminho espiritual e se possa ter uma visão do caminho espiritual mais prática e que funcione para o crescimento do ser humano. Eu tenho contato com alguns monges franciscanos.
existe um monge franciscano aqui no Brasil e ele tem uma ação muito edificante e construtiva diante das pessoas. Ele, no seu mosteiro, no seu treinamento de silêncio, de contemplação, assim como nós taoístas monges também fazemos, ele viu a necessidade de várias pessoas no âmbito do progredir, do se amar, do se considerar um ser humano digno. Esse monge estava com um grupo imenso de pessoas, de jovens, e ele questionou sobre o futuro deles, sobre a formação deles universitária, por exemplo, a meta para chegar a essa universidade. Ele notou que todas aquelas pessoas estavam com a estima muito afetada e eles não acreditavam que poderiam entrar para a universidade. Então ele começou a afetar aquelas pessoas de uma forma muito edificante e orientá-las, estimulando nelas a visão e o entendimento de um caminho que elas poderiam trilhar e chegar à universidade e se transformar em pessoas que possuem ferramentas úteis e benéficas ao crescimento da sociedade. Então esse monge fez um trabalho com essas pessoas para que elas pudessem superar aquela visão diminuta de si mesmos, inferior de si mesmas, e entendessem que elas possuíam predicados que as potencializavam nas condições de conseguirem estar na universidade, concluí-la e trazer para a sociedade a sua força de trabalho, trazer seus resultados. E essas pessoas, elas, nesse estímulo, começaram a mudar como elas se viam e como elas se acreditavam. Se esse monge estivesse isolado das pessoas, essas pessoas que estavam ali, nessas condições, o que seria delas? E o que seria da sociedade humana, pois perderia tesouros importantes que seriam outras pessoas para influenciar o crescimento. A vida espiritual não é uma vida de isolamento, é uma vida de cultivo, de moderação e de equilíbrio. Portanto, vencer esse estereótipo da vida espiritual ser algo que o indivíduo se afasta de tudo é muito necessário. Evitar os excessos é um caminho. Se aplicar a tudo com equilíbrio é um caminho. Se fortalecer, encontrar sua solução pessoal. Há uma pessoa trabalhando em empresa, a solução para ele nela, se está muito estressante, é uma. A solução para outra pessoa que está ali é outra, porque o indivíduo é um indivíduo. E cada um precisa descobrir seu caminho, aquilo que funciona para ele. E o taoísmo, como uma tradição de observação e alcançar compreensão através dessa observação, orienta assim essa pessoa. Todos os exemplos de sabedoria que são fruto das experiências dos mestres antepassados ou revelações das divindades dos mundos celestes são uma direção que orienta a pessoa a descobrir aquilo que serve a ela.